Olá, galera do YouTube, vejamos uma videoaula sobre os coeficientes de uma equação do segundo grau. Vamos lá. Primeiro eu tenho esse seguinte exemplo: menos x ao quadrado mais 6x menos 5 é igual a zero. Veja só, então aqui eu tenho que determinar os valores de a, b e c. Colocando a forma reduzida da equação do segundo grau, nós temos que, vamos lá, fazendo um comparativo entre a forma reduzida e o exemplo. Aqui nós temos menos 1. Conectando aqui, nós vamos ter que a é igual a menos 1. O valor de b, fazendo o comparativo aqui, nós vamos ter que b é igual a mais 6. E por fim, c. C, nós vamos ter menos 5, um exemplo. Então, c é igual a menos 5. Então, neste caso, a equação do segundo grau é completa, devido a ter os três coeficientes: a, que é igual a menos 1, b, que é igual a mais 6, e c, que é igual a menos 5. Este tipo de equação de segundo grau nós chamamos de equação do segundo grau completa. Ok? Agora vamos ver os casos em que uma equação do segundo grau é incompleta. Só um instantezinho aqui para apagar para a gente ver exemplos de equação de segundo grau incompleta. O primeiro caso de equação do segundo grau incompleta, é quando nós temos ax ao quadrado mais c é igual a zero. Então, neste caso, nós só temos o valor de b igual a zero. Vejamos um exemplo comum. Menos 4x ao quadrado mais 10 é igual a zero. Pessoal, o termo que liga x ao quadrado é o menos 4. Então, aqui nós temos, colocando a forma reduzida, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Então, o valor de a, nós temos que a equivale a menos 4. O valor de b tem que ter muito cuidado. Como o b está conectado à variável x, então você tem que buscar um exemplo aqui, x. Como aqui nós não temos nenhum termo, nenhum coeficiente conectado a x, então nós podemos dizer que a é igual a menos 4, b é igual a zero. Agora o valor de c é o termo independente. Observe aqui que o 10 é um termo independente, ou seja, não tem conexão nenhuma com a variável. Então, o valor de c, que é o termo independente, é mais 10. Okay? Este é o primeiro caso. Neste caso, nós temos o quê? A é igual a menos 4, ou seja, tem o valor de a, temos o valor de c, mas o valor de b é igual a zero. Vejamos agora um segundo caso de equação do segundo grau incompleta. Rapidinho. Vejamos agora o segundo caso de equação do segundo grau incompleta. Neste caso, nós temos ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Colocando a equação do segundo grau reduzida, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, temos
A igual a mais 3, B é o termo conectado a x. Então, no exemplo, eu tenho que buscar o quê? O termo conectado a x. Quem é o termo conectado a x aqui? O menos 2. Lembrando que o sinal aqui é menos 2, ó. Nós temos que B é igual a menos 2. E o seu termo independente, observe que esse exemplo aqui não tem nenhum termo independente, não tem nenhum número conectado a uma letra aqui, além destes dois que nós citamos, tá? Então, o valor de C aqui é igual a zero. Então, neste segundo caso, a equação do segundo grau ela tem o valor de A, que é igual a mais 3, B, que é igual a menos 2, e C, que é igual a zero. Por fim, nós vamos ver o último caso de equação do segundo grau incompleta. Vejamos agora o último caso. Então, são 3 casos, né? Caso 3. Vamos lá. É o caso em que temos ax ao quadrado é igual a zero. Exemplo. 5x ao quadrado é igual a zero. Vamos colocar a forma reduzida da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Observe que, neste caso, o valor de A, que está sempre conectado a x elevado ao quadrado, nós encontramos. Então, temos que A igual a mais 5. O valor de B, nós não temos nenhum valor, porque aqui no exemplo não temos nenhum B, nenhum número conectado à letra x. Então, o B é igual a zero. Por fim, o C. O C é o termo independente. Neste caso aqui, não temos nenhum número aqui sem estar conectado à letra. Então, o C é igual a zero. Então, como vocês podem observar, o terceiro caso, o valor de B e C é igual a zero. Ou seja, só temos o A, que é diferente de zero. Lembrando que toda a equação do segundo grau, apenas o valor de A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. E como vocês podem ver, nunca foi tão fácil.